Olá, seja muito bem-vindo. O nosso objetivo aqui, olha, é bem direto, é ajudar a gente a sair daquela fé comum, sabe? E despertar para uma fé extraordinária, aquela que gera milagres. E hoje a gente vai mergulhar num princípio espiritual que é sério, a chave para isso. Então fica aquela pergunta, né? Como é que a gente faz essa transição? Como é que se ativa essa fé que, como dizem, move montanhas? Bem, a resposta começa num lugar que talvez seja um pouco inesperada. Ela começa na nossa mente. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. É preciso entender uma coisa. A nossa mente é literalmente um campo de batalha espiritual. E o que decide quem ganha essa batalha? O foco. Olha só, uma das táticas mais eficientes do inimigo é justamente essa: fazer a gente focar nas lembranças erradas. Ele pega as falhas, as perdas, os medos e coloca uma lente de aumento em cima, usando o nosso passado para paralisar o nosso presente. Só que Deus, claro, conhece essa jogada e nos deu uma contraofensiva. E que contraofensiva! E olha, essa contraofensiva não é uma sugestão, tipo, seria bom ser. Não, é uma instrução clara, um comando mesmo, para a gente vencer essa guerra na mente. Vamos ver qual é essa ordem. E tá aqui, Salmo 103, versículo 2, presta atenção, Davi não está só sendo poético aqui, ele está de fato dando uma ordem para a própria alma, a linguagem de comando, a estratégia de guerra espiritual na veia. Então, o ponto central, a virada de chave, é essa. A frase "não te esqueças" não é um pedido para ter uma memória boa, sabe? É uma chamada para uma disciplina espiritual. Uma ação intencional, algo que a gente precisa praticar todo dia. Mas por que essa disciplina é tão poderosa? Simples. Enquanto as lembranças ruins jogam a gente para baixo, as lembranças dos benefícios de Deus, essas operam um verdadeiro milagre dentro da gente. Elas geram esperança, trazem alegria, injetam paz. Elas são, literalmente, o combustível da fé. Isso nos leva a uma verdade, fundamental sobre como a fé funciona. Muita gente pensa que fé é cega, mas não é. A fé se alimenta de evidências. E as evidências para crer no futuro estão guardadas no passado. E esse princípio não é nada novo, viu? A gente vê os gigantes da fé praticando exatamente isso. Davi, lá no Salmo 103, fazendo uma lista da bondade de Deus. Jeremias, no meio da destruição total. Moisés, no deserto. E olha só, até o próprio Jesus colocou a memória como o centro da adoração. Vamos pegar o exemplo de Jeremias para a gente entender melhor. O cenário é de destruição total. Ele está ali, descrevendo a dor, a angústia, e de repente, no meio do caos, ele faz uma escolha consciente. Ele decide ativamente trazer à memória algo que pudesse virar o jogo na mente dele. E o que foi que ele escolheu lembrar? Não foi nenhuma promessa lá do futuro distante, foi a fidelidade de Deus no dia a dia. Ele lembrou que, não importa o quão escura fosse a noite, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E foi essa lembrança que trouxe a esperança de volta. E agora a gente chega no exemplo, o mais poderoso de todos, o próprio Jesus. Na hora de instituir a ceia, que é o nosso principal ato de adoração, ele baseou tudo nesse princípio, a memória. Fazei isto em memória de mim. É um chamado constante para a gente lembrar ativamente do maior benefício que já existiu. Ok, então a gente já entendeu a teoria, já viu as provas na Bíblia, agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente aplica isso na prática, na nossa vida hoje? Então aqui vai uma espécie de dever de casa espiritual. A dica é, não espere essas lembranças aparecerem do nada. Tem que ser intencional. Pega um caderno ou só começa a conversar com Deus mesmo. Começa a listar os livramentos, as provisões, as curas, as orações que foram respondidas, tudo. E é muito importante entender isso aqui. O objetivo dessa prática não é ficar preso no passado, de jeito nenhum. A ideia é pegar as provas do que Deus já fez para fortalecer a alma para o agora, para o presente. É declarar com uma fé que não se abala que o mesmo Deus que agiu ontem vai agir de novo, hoje e sempre. Então, para a gente fechar essa análise, fica uma reflexão. Se alguém parasse agora mesmo para começar essa lista, qual seria a primeira lembrança da fidelidade de Deus que viria à mente? Pensa um pouco sobre isso.